Há mais de um ano, os jogos vêm sendo realizados sem a presença de público, e o motivo, como todos vocês sabem, é a pandemia que assola o Brasil e o mundo. A saudade das arquibancadas é imensa, e os clubes têm sentido na pele a falta do apoio da torcida nos estádios, já que sem ela, praticamente todo jogo tem se tornado campo neutro. Nesse vídeo, vamos relembrar qual foi o último jogo disputado pelo seu clube que contou com a presença de torcida, seja ela a favor ou contra. Então já sabe, né? Senta o dedo no curtir e se inscreva no canal caso seja novo por aqui. Começando pelo Bahia, que disputou seu último jogo com torcida na Arena Fonte Nova. Foi no dia 7 de março de 2020 contra o Doce Mel, em jogo válido pelo Campeonato Baiano, e na ocasião quase 30 mil torcedores prestigiaram um empate de 0-0. Vale destacar que o Bahia jogou com o time reserva, já que os titulares horas antes haviam derrotado o Confiança de Sergipe por 1-0 em jogo da Copa do Nordeste neste mesmo estádio. Em 15 de março, o Vitória, assim como o Bahia, também disputou dois jogos paralelos por duas competições diferentes, e ambos contaram com a presença de público. Em jogo da Copa do Nordeste, que começou às 15h30 no Barradão, o Vitória, com seu time principal, goleou o River do Piauí pelo placar de 4-1, e o público presente no estádio foi próximo de 3 mil torcedores. Em jogo do estadual, que começou às 16 horas, o time alternativo do Leão perdeu de 1-0 para o Jacuipense na casa do adversário, e pouco mais de 1.700 torcedores presenciaram a peleja. No dia 12 de março, Grêmio e Internacional se enfrentaram pela primeira vez na história em jogo válido pela Copa Libertadores, e aconteceu de tudo nessa partida, menos gol, já que o placar final terminou em 0-0. Disputado na Arena do Grêmio, esse foi o último jogo de ambos os clubes com a presença de torcida, e no total mais de 53 mil pessoas presenciaram a confusão generalizada que se resultou em nada menos que 8 expulsões. Foi no dia 11 de março, uma quarta-feira à noite, que o Juventude disputou seu último jogo com o apoio da torcida, e o adversário enfrentado no Alfredo Jaconi foi o América de Natal. Diante de 3.433 pessoas, o Juventude empatou com o América em 1-1 em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Em jogo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Santa Cruz recebeu o Botafogo da Paraíba no Arruda e, diante de pouco mais de 5 mil torcedores, derrotou o adversário por 3-0. O jogo foi realizado numa quinta-feira, dia 12 de março, com início às 19h30. O último jogo do Sport com a presença de público foi contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro, e válido pela Copa do Nordeste, o placar foi de 1-0 para o Leão. Disputado no dia 7 de março e com início às 16 horas, o público presente foi de mais de 14 mil torcedores. Foi às 18 horas do dia 14 de março que Náutico e Fortaleza disputaram seu último jogo com a presença de público, e o estádio que sediou o confronto foi o dos Aflitos. Na ocasião, o Leão Cearense levou a melhor sobre o Timbu, e diante de mais de 4.400 torcedores, o placar final foi de 3-0. No dia 12 de março, quinta-feira à noite, o Ceará recebeu Vitória no Castelão em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, e diante de mais de 17 mil torcedores, derrotou os baianos pelo placar de 1-0, sendo esse o último jogo do Vozão com a presença de público. No dia 7 de março, um sábado às 19 horas, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram em jogo do Campeonato Mineiro, e disputado no Mineirão, o Galo foi quem levou a melhor ao vencer por 2-1. Foram mais de 53 mil torcedores presentes no estádio, e o gol da vitória só saiu nos acréscimos do segundo tempo. Dia 11 de março, uma quarta-feira à noite, foi quando o Cruzeiro contou com o apoio de sua torcida pela última vez, e o jogo contra o CRB disputado no Mineirão foi válido pela Copa do Brasil. O resultado foi uma derrota de 2-0 para os alagoanos, e no total mais de 13 mil torcedores marcaram presença no estádio. O último jogo do América Mineiro com a presença de torcida foi longe do estado de Minas Gerais, já que aconteceu em São Paulo, mais precisamente em Araraquara. Em 11 de março, o Coelho visitou a Ferroviária na Fonte Luminosa, em jogo da terceira fase da Copa do Brasil, e diante de quase 3 mil torcedores, o resultado foi de 0-0. Foi no Chile onde o Atlético Paranaense disputou seu último jogo com a presença de torcida, e o duelo foi contra o Colo-Colo, válido pela Copa Libertadores. Não foi divulgado o público presente no estádio, e disputado no dia 11 de março no Monumental de Santiago, o placar terminou em 1-0 para os mandantes.
Foi no domingo, dia 8 de março, que o Coritiba jogou diante de torcida pela última vez, e o jogo foi disputado em Cornélio Procópio, no pequenino estádio municipal Ubirajara Medeiros. Válido pelo Campeonato Paranaense, o adversário enfrentado foi o PSTC, e o placar do jogo terminou em 1-0 para o Coxa, com pouco mais de 1.200 torcedores tendo presenciado a partida. Às 19h15 do dia 10 de março, uma terça-feira, foi quando Botafogo e Paraná jogaram diante de torcedores pela última vez. E disputado no Newton Santos, o jogo foi válido pela Copa do Brasil. Quase 23 mil torcedores presenciaram a vitória do Botafogo por 1-0 sobre os paranaenses. No dia 11 de março, às 21h30 de uma quarta-feira, o Flamengo jogou pela última vez com o apoio de sua torcida, e o jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores foi contra o Barcelona de Guayaquil. Mais de 63 mil torcedores presenciaram a vitória rubro-negra de 3-0 no Maracanã sobre os equatorianos. Também no dia 11 de março foi quando o Fluminense jogou diante de torcedores pela última vez, e o adversário enfrentado foi o Figueirense pela Copa do Brasil. Disputado no Orlando Scarpelli diante de quase 9 mil torcedores, foi o time da casa quem saiu com a vitória por 1-0. Quinta-feira, dia 12 de março, o Vasco recebeu o Goiás em São Januário em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. E diante de quase 18 mil torcedores, o Cruz Maltino acabou perdendo por 1-0. Esse foi também o último jogo disputado pelo Goiás com a presença de público. Foi contra o São José do Rio Grande do Sul no Estádio Olímpico que o Atlético Goianiense contou com o apoio de sua torcida pela última vez, e pouco mais de 4 mil torcedores presenciaram a vitória de 2-0 sobre os gaúchos em jogo válido pela Copa do Brasil. O último jogo do São Paulo com a presença de público foi com o apoio de sua torcida, pois foi disputado no Morumbi. Em 11 de março, quarta-feira à noite, o tricolor recebeu a LDU e, diante de quase 40 mil torcedores, derrotou os equatorianos por 3-0 em jogo da Copa Libertadores. Foi contra o Grêmio Novo Horizontino em jogo do Campeonato Paulista que o Corinthians jogou diante de torcida pela última vez. E disputado no estádio Jorge Ismael de Biase, na cidade de Novo Horizonte, o placar final foi de 1-1. A peleja foi realizada no sábado, dia 7 de março, e pouco mais de 6.700 torcedores presenciaram o empate. Em 14 de março, às 16h30, no estádio Major José Levi Sobrinho, na cidade de Limeira, foi quando o Palmeiras jogou diante de torcida pela última vez, e na ocasião o Verdão empatou em 0-0 contra a Inter de Limeira. Foram quase 14 mil torcedores no estádio, e esse jogo, válido pelo Campeonato Paulista, foi também o último disputado antes da paralisação. Foi no dia 7 de março contra o Mirassol na Vila Belmiro que o Santos jogou com o apoio da torcida pela última vez, e o jogo, válido pelo Campeonato Paulista, foi vencido pelo Peixe por 3-1. No total, quase 6.800 torcedores marcaram presença na Vila. Numa tarde de domingo, dia 15 de março, foi a data do último jogo do Figueirense antes da paralisação, e esse jogo foi contra o Brusque no Orlando Scarpelli. Quase 2 mil torcedores presenciaram a vitória de 1-0 do Alvinegro. Foi contra o Atlético Tubarão em jogo do Campeonato Catarinense que a Chapecoense disputou sua última partida antes da paralisação e também com a presença de público, com o placar final terminando em 3-1 para a Chape. Com início às 16 horas do dia 15 de março, uma tarde de domingo, o estádio que sediou o confronto foi o Domingo Silveira Gonzalez, e quase 1.300 pessoas foram às arquibancadas. Também no dia 15 de março e às 16 horas, o Avaí entrou em campo pela última vez diante de torcedores, e o adversário enfrentado foi o Concórdia pelo Campeonato Catarinense. Apenas 1.097 pessoas presenciaram o empate de 1-1 entre as duas equipes, realizado no estádio Domingos Machado de Lima. Pessoal, lembrando que na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos não houve venda de ingressos, então não se enquadra no vídeo a presença dos convidados que marcaram presença nas arquibancadas do Maracanã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.